Ei, bom dia, paz do Senhor, meus amores. Hoje eu vim para falar sobre Salmo 8, Salmo capítulo 8, versículos de 1 a 9. E não vou ler o todo, eu vou ler só as partes que chamaram a minha atenção. E eu vou fazer alguns comentários, tá? Eu fiz um resumo que eu vou ler no final, tá bom? Salmo, capítulo 8, versículo 1, eu marquei, onde o salmista Davi, ele diz assim: Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus. O que chamou minha atenção aqui é a maneira como o salmista, ele fala com Deus. Ele começa falando com Deus, na maioria das vezes. Ele engrandece Deus. Então, assim, é importante a gente aprender com Ele. Sempre que a gente for falar com Deus, a gente engrandecer Deus, porque Deus, Ele merece toda honra, Ele merece toda glória, porque Deus, Ele é grande, Ele é majestoso, então Ele merece toda a nossa adoração. A gente aprende com Davi isso. Todas as vezes que a gente for falar com Deus, a gente engrandecer Deus, porque só Ele é digno disso. Uma outra parte que eu marquei foi o versículo 3, o 3 e o 4, que diz assim: Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Gente, aqui a gente percebe o seguinte: Deus, um Deus tão grande e tão poderoso, é um Deus poderoso, Ele é tremendo, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou todo ser existente, Ele criou tudo. O que Ele não criou Ele mesmo, Ele usou homens para criar, então tudo veio dele. Então um ser tão grande, magnífico desse, Ele não precisaria se importar com a gente, seres tão insignificantes, tão pequenos. Quem somos nós? Quem somos nós? E mesmo assim, ainda assim, Ele sendo tão grande, tão poderoso, ainda assim Ele se preocupa com a gente. E Ele nos ama. E Ele não precisava disso, porque Deus, Ele não precisa da gente, somos nós que precisamos dele, mas Ele se importa, e se importa muito, e isso chamou muito a minha atenção, porque Davi, ele pergunta isso, ele fala sobre isso com Deus, ele comenta sobre isso, e aqui no 5, eu não marquei, mas o 5, ele fala assim: e no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus. Somos nós. Ele está falando dos seres humanos. E os coroaste de glória e honra. O 6. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. O 7. Os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens. Gente, o 8. As aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. O 9, para encerrar.
Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Amém. Eu não ia ler esses aqui não, mas eu precisava ler para poder completar, para eu falar mais um pouquinho sobre isso. Porque olha que tremendo isso. Deus grande, majestoso, glorioso, Deus perfeito, maravilhoso, criou céu, criou terra, criou todos os seres existentes. Ele nos fez um pouquinho menor. Olha que lindo isso. Ele fala aqui, apenas ele nos fizestes apenas um pouco menores que eles e nos coroaste de glória e honra. E ele confiou a nós tudo que ele criou, ele confiou a nós para a gente cuidar, para o homem cuidar. E o que o homem tem feito? O que o homem tem feito? Tem destruído, né? Tem destruído, infelizmente. Deus tem usado homens para melhorar algumas coisas. Deus tem usado homens para criar. Deus tem usado homens para melhorar algumas criações. E o diabo tem usado homens para destruir criações de Deus. Tem homens destruindo criações. Coisas que Deus criou, o diabo ele tem usado homens para destruir. Mas eu não quero falar sobre isso, eu não estou aqui para falar sobre isso não, sobre o que tem acontecido de ruim. Eu quero falar sobre o que Deus, ele fez para nós, o que Deus criou para nós. E o que Davi falou aqui, nesse Salmo 8 aqui, Davi falando sobre esse Deus grande que se preocupa com a gente, nós que somos tão insignificantes. É sobre isso que eu quero falar. E o que veio para mim, que eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte. Enquanto eu lia esse texto, gente, veio para mim compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo, para vocês verem que Deus é esse. Para vocês verem a importância que Deus dá para cada um de nós. Eu quero contar para vocês a importância que Deus deu para uma pessoa. Uma menina que certa vez passava em frente a uma loja e ela desesperada, olha esse Deus tremendo, gente. Olha esse Deus poderoso, esse Deus grande que não precisa da gente, ele não precisava se importar. Mas ele se importa, ele está sempre ligado, antenado. Quando você pede com fé e você chora, ele vem e ele atende o seu pedido. Ele te escuta e ele vem e ele age em seu favor. Foi o que ele fez, ele me ouviu. Eu, um certo dia, passando em frente a uma loja, desesperada, eu que era uma pessoa que gastava além do que eu ganhava, muito além do que eu ganhava, eu não estava feliz com aquilo, eu já não me sentia satisfeita, eu não estava feliz, eu vivia aborrecida, eu vivia envergonhada, eu não queria mais aquela situação na minha vida, eu não conseguia sair. Eu creio que isso é uma doença. Certa vez, passando em frente a uma loja, já não aguentava mais a situação. Eu virei, olhando em uma vitrine, eu virei e falei assim para Deus, chorando na rua: Senhor, por favor, Senhor, tira a minha visão. Eu quero ficar cega. Porque se eu ficar cega, eu não vou mais ver essas coisas, e eu não vendo, eu não vou mais sentir vontade de comprar, eu não vou mais gastar, e eu não vou mais passar vergonha, porque como eu já disse, gente, eu comprava, eu gastava além do que eu ganhava. Um exemplo, eu ganhava um salário mínimo, eu comprava 4 vezes mais. Na época, eu sujei meu nome ficou sujo aí na rua.
em algumas lojas, eu perdi meu crediário. Olha que vergonha, que vergonha. Muita gente tem passado por essa situação, né? Muita gente tem vivido isso, mas eu sentia vergonha. Eu vivia isso e eu morria de vergonha. Deus sabe o tanto, a ponto de eu pedir para Ele tirar a minha visão, para eu não mais comprar e eu não mais passar por aquela vergonha que eu passava. Gente indo na minha porta me cobrar, vizinho vendo, rindo da minha cara, porque é assim que eles fazem. Eles fofocam depois, falando sobre isso, cochichando um com o outro e ainda riem da cara da gente. E eu tinha muita vergonha, e vergonha dos donos das lojas, e cortando meu crediário. Gente, eu passei por cada situação, e foi só Deus que me tirou, foi Deus. Aí olha que Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso. Ele me escutou, mas vocês acham que Ele tirou a minha visão? Claro que não, claro que não. Ele olhou para mim, Ele olhou o meu desespero, Ele ouviu o meu clamor daquele momento e Ele fez. Ele não tirou a minha visão. Deus fez eu parar de me interessar tanto por aquelas coisas. Eu fui perdendo o interesse. Ele tirou de mim o interesse. Graças a Ele, eu olhava, foi passando o tempo e eu fui perdendo o interesse. Eu já olhava as vitrines e aquelas roupas, aqueles calçados já não chamavam mais tanto a minha atenção como antes. Era uma doença que Deus curou, Ele curou. Se você vive dessa forma, você creia em Deus, tenha fé, peça para Ele, Ele vai te curar também. Ele vai fazer com você o que Ele fez comigo. Eu pedi para Ele tirar minha visão, mas como Ele é um Deus misericordioso, Ele não é ruim, gente. Ai, o meu desespero era demais, mas Deus... Você já pensou se Deus fosse ruim, um ser ruim? Ai, se Ele escutasse, ainda bem que Ele não escuta, Ele não faz tudo tão assim do jeito que a gente pede, né? Ainda bem, porque se fosse eu estava lascada, eu estaria cega hoje. Ainda bem que tudo que Ele faz é melhor do que o que a gente pede. Então Ele não tirou minha visão, Ele tirou a minha vontade de comprar de forma irresponsável, né? Foi isso que Ele fez. Hoje, graças a Deus, há muitos anos, já tem muitos anos isso, eu já não vivo mais assim, eu não vivo mais passando essas vergonhas, eu não faço mais como antes. Então, eu quis compartilhar isso foi o que veio enquanto eu lia. Foi essa experiência que veio para eu compartilhar, para vocês verem a importância que Deus dá para nós. Eu, uma pessoa tão pequena, mas que eu, como você, eu sou filha de Deus, uma criatura dele, que Ele se importa e importa muito, muito, porque Ele me ama e Ele te ama. Da mesma forma que Ele se importou comigo e Ele se importa, Ele também se importa com você. Da mesma forma que Ele ouviu aquele dia, Ele ouviu aquele meu desespero, aquele meu pedido desesperado, Ele me ouviu, Ele também vai te ouvir. Pede para Ele. Pede, se você tiver mesmo vontade de se libertar de algo que está te fazendo mal, te prejudicando, te envergonhando, Ele vai libertar você disso. Ele vai. Porque o diabo não tem vez não. É Deus que manda, não é o diabo. É Deus que manda na nossa vida, não é o diabo. O resumo que eu fiz do Salmo 8 é o seguinte: esse Salmo 8 é um salmo profético. Deus, Ele é grande, Deus é majestoso e forte. Ele não precisa de nós. Não haveria por que se importar se não quisesse. Nós que precisamos dele e nem sempre lembramos disso. A majestade de Deus se manifesta no seu amor por nós, sua bondade,
graça e misericórdia se mostram dia após dia em suas maravilhosas obras. Amém? Então, essa é a palavra, é o que eu quero deixar para vocês hoje. E lembre-se que Deus, Ele se importa com você, sempre, sempre. Beijos, fiquem